o grande reset mundial, Acordo Verde, aquecimento global, o novo Bretton Woods. Estes e mais uma série de outros pontos que foram discutidos na reunião do Fórum Econômico Mundial. É disso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Ates, o canal do conhecimento. E se você está gostando dos nossos conteúdos, se inscreve no canal e deixa o seu like para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e precisa ser levado a mais pessoas. O Grande Reset Mundial, ou The Great Reset. Um termo que vem sendo muito falado desde janeiro de 2020, quando no último Fórum Econômico Mundial presencial foram discutidos temas como o aquecimento global, o Acordo Verde, o novo Bretton Woods e mais uma série de outros temas que ganharam um destaque muito grande e relevante nas mídias sociais, em vários canais do YouTube e na mídia televisiva. Bom, para a gente chegar nesse cenário, vamos entender um pouquinho o histórico dos acontecimentos na linha da humanidade. Até 1944, todas as operações e comercializações e negociações entre países eram basicamente garantidas por ouro. Existiam sim as moedas, mas o ouro, de uma forma paralela, complementava e garantia essas operações. Porém, em 1944, os Estados Unidos fomentou uma reunião com mais 44 países e a base da discussão foi como atrelar o ouro à moeda. Após várias reuniões, a definição foi de que o ouro seria atrelado ao dólar e esses 44 países atrelariam seus dinheiros, suas moedas, ao dólar. Foi atribuído o valor de 35 dólares por cada onça Troy, ou seria aproximadamente 31 gramas de ouro. A ideia qual era? Garantir e assegurar que todo o dinheiro que estivesse circulando nos Estados Unidos fosse garantido, fosse lastreado, guardem essa palavra, fosse lastreado por ouro. Ou seja, todo o dinheiro que era trocado em espécie deveria ter a mesma quantidade proporcional a esse valor de 35 dólares em ouro. Em contrapartida, os outros 44 países fariam um atrelamento das suas moedas locais ao dólar, de forma que o dólar seria o lastro dessas moedas. Esse sistema durou até 1971, quando na grande crise econômica, vários países começaram a se deteriorar. Os Estados Unidos, que perceberam que a sua economia vinha de mal a pior, resolveu fazer o seguinte: do dia para a noite, na figura do seu presidente atual, que na época era o Nixon, ele simplesmente determinou que os Estados Unidos não mais teria o ouro atrelado ou o ouro associado como lastro de sua moeda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dólar nessa data passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda onde o Estado, o governo poderia ter o controle absoluto e poderia fabricar, abre aspas, o seu dinheiro a qualquer momento, fecha aspas. Uma situação muito perigosa para as economias, que vem se estendendo até hoje. Nesse mesmo período, em meados de 71, o Klaus Schwab, um economista, resolveu fundar o Fundo Econômico Mundial. Esse fundo era composto por grandes empresários, grandes milionários e bilionários, por entidades convidadas, por especialistas, economistas e mídia em geral. Porém, todos deveriam ser convidados para participar de reuniões que aconteceriam anualmente a fim de discutir novas ideias e novas políticas econômicas para o mundo. Fato interessante é que este evento é realizado atualmente em Davos, na Suíça, numa pequena vila, num lugar bem difícil de se chegar e é muito restrito. E aí a primeira pergunta: por que um grupo de multimilionários e de convidados por esses multimilionários se reúne para decidir políticas econômicas e sociais? Bom, fica aqui uma interrogação para você pensar. O fato é que esse grupo, ao longo dos seus mais de 50 anos de existência, vem determinando, vem direcionando estratégias políticas, estratégias sociais e estratégias econômicas para os governos e para as entidades que são associadas a ele. Então, em junho de 2020, houve a reunião do Fórum Econômico Mundial. O tema dessa reunião de junho de 2020 foi o Grande Reset Mundial, aonde eles elaboraram um documento com várias diretrizes, com várias normas, prescrevendo algumas mudanças e algumas evoluções na economia a fim de salvar o mundo das situações de aquecimento global e também uma nova política econômica, aonde alguns especialistas determinam de novo Bretton Woods. Evidentemente, a pauta é bem mais extensa, tem um link aí na descrição do vídeo, vocês podem consultar. Bom, diante dessa disseminação de ideias e dessas sugestões, criou-se muito barulho, muito burburinho,
todas as redes sociais, toda a mídia, houve muita conversa, houve muita tratativa. E começou-se a se formar grupos de oposição com ideias sugeridas de que havia uma teoria da conspiração acontecendo e nascendo. Se isso é um fato ou verdade, o tempo vai nos dizer. A realidade é que esse fórum gerou uma polêmica importante porque o nosso planeta precisa ser salvo e as grandes potências mundiais estão olhando para isso. Evidentemente que com interesses econômicos, pois em todo seu documento que foi direcionado, que está disponível aí nas redes, não fica muito claro para nós, meros entendedores, o que está por trás de cada tópico. Porque ele não clarifica muito bem assim como que essas métricas e que essas ideias de sugestão de melhoria vão ser feitas. Em cima disso, foi que se criou toda essa teoria da conspiração que a gente não sabe se é verdade ou não. Um fato que é considerável é que, realmente, sim, o mundo está precisando de um stop para ver o que está acontecendo e aonde tem que corrigir. A questão ambiental realmente é muito importante, precisa ser tratada, e esse é um ponto que essa reunião atacou muito fortemente com políticas direcionadas de forma sustentável. E aí tem alguns pontos que a gente vai discutir agora aqui. Um deles é a criação de um imposto mundial. Imposto mundial? Sim, a criação de um imposto para as multinacionais, aonde os fins desse dinheiro que fosse arrecadado com esse imposto mundial, que ainda não se sabe muito bem como e quanto seria, fosse aplicado para contribuir no auxílio dessas situações apontadas, de caráter ambiental. Por exemplo, uma grande indústria da Europa, quando ela está disseminando e lançando um monte de gás carbônico ali, ela seria tributada por aquela emissão, de forma que isso gerasse um custo para ela e ela começasse a pensar em formas de não emitir esses poluentes. Evidentemente, ela seria taxada e esse dinheiro arrecadado seria distribuído, mas não só na Europa, no mundo inteiro, porque o efeito do gás estufa, a gente sabe que ele acontece no mundo inteiro. Além dessa questão, existe a estruturação de políticas socioambientais mais estruturadas, mais elaboradas e asseguradas através de métricas de responsabilidade fiscal, de responsabilidade financeira dos países. Sugere-se aí alguns acordos em paralelo, laterais, de modo que os países contribuam para esse desenvolvimento. E por fim, uma reestruturação da nova economia, de modo a garantir que a riqueza concentrada fosse disseminada. Bom, diante desses 3 pontos, que são os principais, a gente questiona o seguinte: qual o custo para essas mudanças, para os países emergentes, para os países em desenvolvimento, para os países mais pobres? Porque é muito tranquilo a gente falar de mudança, a gente falar de política socioambiental em países que estão com a sua economia estabilizada, que tem uma renda per capita razoável, que permite você ter um índice de desenvolvimento humano superior em relação a países menos favorecidos. Diminuição de gases poluentes é urgente, é inevitável, mas aí quem está cobrando isso está emitindo poluente na atmosfera do planeta já desde sempre. Então, outro ponto a ser questionado. E por fim, a reestruturação das políticas econômicas, a fim de assegurar uma disseminação maior das riquezas para as pessoas menos favorecidas. Um dos pontos que esse pessoal aí do Fórum Econômico Mundial também discute é que a entrada da indústria 4.0, através de grandes automatizações, vai gerar altíssimos índices de desemprego. Então eles sugerem também, num trecho do documento ali, que exista uma renda universal. Uma renda ali que seja disponibilizada por essa entidade mundial e que ela permita a pessoa sobreviver, pois em determinado momento histórico as máquinas vão fazer todo o trabalho braçal que hoje é feito por seres humanos. Todo esse emaranhado de coisas gerou vários protestos e várias contestações em vários países. O pessoal organizou até abaixo-assinado de nível nacional, onde foram colhidas milhares e milhares de assinaturas para dar um stop nesse grande reset. Porque eles estão entendendo que existe um interesse econômico muito maquiavélico ali por trás, que visa assegurar só a grande elite, que é a componente desse Fórum Econômico Mundial. Vamos aos dados. Alguns estudos demonstram que pouco mais de 2.000 pessoas detêm mais dinheiro do que o resto do mundo. Então aí a gente está falando de grandes bilionários, de pessoas que detêm muita riqueza, muito dinheiro e automaticamente muito poder. Alguns deles participantes do fórum. Segundo ponto,
As políticas que foram direcionadas nesse documento, elas são bem protecionistas quando a gente olha para a esfera empresarial, para a esfera industrial, porque quando ele fala que vai criar um imposto mundial, ele está gerando mais uma barreira para as empresas que estão se desenvolvendo, que estão crescendo. Eles criticam muito as estruturas de paraísos fiscais. A gente sabe que muitas grandes empresas, num dado momento do seu desenvolvimento, utilizou-se desse recurso para poder crescer, para poder chegar ao que está hoje. Então, travando isso seria uma forma de dar uma desacelerada também, de dar uma segurada nesse desenvolvimento a fim de garantir um pouco a parte ambiental. Então, assim, a estruturação desse documento, ela começa a gerar um monte de crítica, por conta de não deixar claro como isso vai ser feito. Com relação à reestruturação econômica, eles defendem a ideia da diminuição do papel moeda e a criação de moedas digitais nacionais. Então, cada banco central de cada país teria sua moeda digital. Mas aqui a gente faz um parênteses. A moeda digital, as moedas digitais, as criptomoedas que a gente conhece hoje, elas têm uma produção limitada. Então, quando forem atingidos dentro dos algoritmos essa quantidade limite, não se consegue mais criar moedas. Hoje a gente sabe que isso não é uma realidade nas economias dos países, das superpotências. E isso ficou muito claro com a pandemia. Por quê? Com a pandemia, os países mais ricos, os países mais poderosos, fabricaram uma quantidade razoável de dinheiro para injetar em suas economias. A gente tem países hoje, como por exemplo o Japão, que tem uma dívida pública em mais de 200% do seu PIB. Quer dizer que aquele país ele deve 200% mais do que ele produz, do que ele gera. Com base nesses dados, a gente começa a questionar essas sugestões, esses pontos que o fórum levantou. Já faz mais de um ano que essas ideias foram disseminadas, foram divulgadas, teve todas essas controvérsias. Este ano de 2021, o fórum aconteceu de forma virtual por conta da evolução da pandemia, então acharam melhor fazer. Só que as diretrizes, as pautas foram muito fortemente baseadas nessa pauta de 2020. Então a gente percebe que sim, que há um interesse muito forte do Fórum Econômico Mundial em defender suas ideias. Mas ao mesmo tempo, isso remete para a gente da forma que está sendo declarada, da forma que está abertamente aí nas mídias, na internet, porque há interesses políticos que asseguram as estruturas já existentes. Isso também é questionável. Com isso tudo acontecendo, a gente entende também que a mudança ela é necessária. Então a gente falou um pouquinho antes aqui desse superendividamento que os países atualmente estão. Isso aí, pessoal, é uma conta que não fecha. E o nosso país não está fora disso não, tá? O Brasil também hoje está com uma dívida pública altíssima. Está acima da produção do seu PIB. Então são contas que não fecham, são contas que ao longo dos anos alguém vai ter que pagar. E se nada for feito agora, os especialistas estão prevendo uma crise, estão prevendo uma grande dificuldade que a gente vai passar, e a gente tem exemplos históricos até recentes dessas situações. Em 2008 a gente teve aí uma crise recente agora nos Estados Unidos, que alguns especialistas até sugerem que ela ficou mal resolvida porque eles simplesmente foram administrando aquilo, injetando dinheiro ali nos bastidores, até que se estabilizou. A gente teve os dois exemplos do início do vídeo, que foi quando houve a integração, o lastreamento do ouro com o dólar americano, e aí a gente teve o caso do Nixon, que no resumo da ópera foi uma inadimplência muito forte que os Estados Unidos ocasionou para não quebrar. Tem links aqui também na descrição falando disso, depois vocês podem pesquisar e tirar vossas próprias conclusões. Então o fato é que se essas questões que foram apontadas aí na reunião do Fórum Econômico são questões conspiratórias, com certeza o tempo vai nos dizer. E no final das contas, a gente precisa sim ter alguma ação. Eu acredito sinceramente que da forma que foi colocado não vai acontecer, porque existe muita coisa para ser discutida e muita coisa que é contestável, mas eu também acredito que a gente vai sofrer uma mudança e entendo também que essa mudança não vai ser para hoje, para amanhã ou para depois. Por quê? A gente está sim dentro de uma estrutura financeira hoje que está deficitária, que precisa ser tratada, mas não dá também para os países de uma hora para outra determinar moratórias ou determinar novas estruturações que cancelem essas dívidas, porque hoje as economias são muito mais interligadas, são muito mais integradas, e acredito que por isso o Fórum Econômico já está se mobilizando, já está se mexendo.
São mudanças, gente, que vão acontecer ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos. Talvez nossos filhos, talvez nossos netos vão presenciar elas. Agora, o fato é que essas mudanças precisam acontecer, a fim de que as próximas gerações tenham condição de sobreviver. E quando a gente fala isso, a gente não está pensando só no planeta, a gente está pensando em toda a estrutura. De que adianta eu ter uma economia altamente fortalecida e ter um planeta deteriorado? Ou, o que adianta eu ter um planeta lindo e maravilhoso e não ter uma estrutura econômica a fim de estabelecer que todas as pessoas, toda a humanidade tenha condições favoráveis? Evidentemente, isso é um sonho de todo estudioso, de toda pessoa que busca ciência, mas é um fato que precisa sim ser tratado pelas grandes entidades, pelos grandes governos. Então o grande reset, pessoal, é isso. É essa mudança que está acontecendo, é essa mudança que precisa acontecer. Há de se convir que a pandemia pode sim ter acelerado esse processo, porque a pandemia demonstrou o quê? Demonstrou que em situações extremas, as uniões de países elas acabam acelerando algumas coisas. E ela demonstrou também que a falta de planejamento frente a reações adversas que prejudicam o mundo ou os países podem gerar prejuízos que resolvem ali num primeiro momento rapidamente, mas geram um prejuízo com um parcelamento a longo prazo. Então, para a gente acertar isso vai demorar muito tempo. Em cima de todas essas críticas, em cima de todas essas estruturas, a gente precisa o quê? Ter um senso crítico, entender o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Eu entendo que ter uma consciência social é importante, a gente ter uma consciência financeira é necessário e, principalmente, a gente ter uma consciência ambiental já passou da hora. Quero deixar bem claro que esse vídeo não quero que ele se torne um vídeo alarmista, a intenção não é fazer isso viralizar de forma alarmante, de forma desesperadora. A minha intenção é que cada um reflita sobre essa situação, sobre tudo isso que foi declarado nessa reunião do fórum e quais caminhos eu como pessoa na minha comunidade, dentro do meu ambiente, consigo colaborar e também consigo ter um senso crítico, principalmente isso, gente. A gente precisa ter um senso crítico para saber cobrar, para saber exigir, para saber como cobrar e como exigir. Sobre o grande reset mundial, The Great Reset, é isso, recado tá dado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha. Aproveita e já deixa aí nos comentários qual que é a tua opinião sobre o grande reset. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo precisa chegar a mais pessoas e também ajuda o canal e me estimula a produzir mais conteúdos como este. E eu fico por aqui deixando meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!